Olá, boa noite, graça e paz. Que Deus esteja te abençoando. Antes de qualquer coisa, abaixe sua cabeça, vamos orar. Pai, eu quero te agradecer por esse dia maravilhoso, agradecer pelas nossas vidas. Quero te pedir pela vida da Fernanda, que está em Curitiba, em tratamento, pela vida da sua família, Vandeir, Silvana e Rafa, que o Senhor possa, em nome de Jesus, ministrar cura sobre a vida da Fernanda e ministrar a paz que excede todo entendimento, orientação, sabedoria na vida da sua família. Queremos também pedir pelos enlutados, que o Senhor possa, em nome de Jesus, vir sobre seus corações com consolo e sobre os enfermos com cura. Quanto nós, nos ajuda a termos o olhar que o Senhor deseja para as nossas vidas. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Vamos continuar falando sobre como viver acima da mediocridade. O autor é Charles Swindoll. Tem um livrinho de bolso dele aqui. É um livro muito interessante que nos ensina como viver a ideia de ter método na vida, de se deslocar na vida e sair da mesmice que nós nos encontramos. O texto, ele vai falar que tudo começa com a nossa mente, e eu tenho que falar que ele está certo. Para começar a falar sobre viver acima da mediocridade e falar sobre a nossa mente, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia, acessar a sua Bíblia ou apenas me escutar. O livro de Marcos, capítulo 7, verso 20 a 23. Diz assim: E dizia, o que sai do homem, isso é o que contamina o homem. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, prostituições, homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. E todos estes males procedem de dentro do homem e o contamina. Provérbios 4, 23, na nova linguagem de hoje, diz assim: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. No mundo, existe uma grande quantidade de pessoas que desistem facilmente e, por fim, passam a se acostumar a desistir. Ficam de braços cruzados, um olhar cético, têm uma determinação extremamente passageira. As palavras mais usadas por esse tipo de pessoa é para que tentar? Vamos logo desistir, não podemos fazer isso. Ninguém consegue realizar isso, ninguém consegue. Mas há pessoas que realmente decidiram se acomodar, franzir as suas sobrancelhas e observar e, por fim, minguar. Vencer a mediocridade, meus irmãos, minhas irmãs, você que está me ouvindo e me vendo, é um trabalho mental extremamente árduo. É preciso, para alguém que quer sair da mediocridade, pensar com clareza e com confiança. Então, para que eu e você entendamos, a gente tem que parar a pensar o seguinte: nós nos tornamos aquilo que nós pensamos. As ações que vão saindo de nós são exatamente os pensamentos que antes entraram nos nossos corações e mente. Nós nos tornamos aquilo que pensamos. Antes desse conceito entrar na área das psicociências, a psicanálise, psicologia, psiquiatria, entre outras questões, a Bíblia já declarava isso. Provérbios 23, 7 diz exatamente isso. Ele fala assim: porque como imaginou no seu coração, assim ele o é. O segredo de viver uma vida de excelência é, primeiramente, abrigar em nós os pensamentos que têm a origem do tal feito, ou seja, a origem de uma vida excelente. Nos envolver com esses pensamentos é o que vai nos libertar. Assim nós estaremos livres, olha bem isso. Quando nós trazermos aos nossos pensamentos a origem de pensamentos de excelência, esses pensamentos vão nos libertar. Libertar para quê? Dessa forma, nós estaremos livres para ser tudo o que Deus quer
que nós sejamos. Mas lembra-se, é um processo, leva tempo e é desconfortável. Para que você pense um pouco sobre processo, eu queria que você imaginasse uma lagarta que passa a boa parte da sua vida rastejando, comendo folhas, mas o ciclo da vida dela não é ser lagarta. Ela sobe, ela faz um casulo, desse casulo ela vai romper, ela vai se esforçar para estender as suas asas, talvez até a gente pense, eu poderia ajudá-la, mas se você ajudar uma lagarta a estender suas asas, você vai aleijá-la pelo resto da vida. Ela nunca vai conseguir voar, ela precisa do esforço, ela precisa viver no casulo, ela precisa romper o casulo, ela precisa se esforçar para esticar as suas asas. É um processo difícil, é um processo desconfortável e é um processo doloroso, mas ela vai voar. Ela não vai continuar a rastejar. A mente, e é isso que a gente tem que entender, como uma segunda ideia, se a primeira, então, somos o que pensamos, a base é Provérbios 23, 27, uma segunda coisa que eu tenho que falar para você sobre a nossa mente é que ela é o alvo do inimigo. É exatamente isso. Efésios 6:10 diz isso. Se a nossa mente contém de certa forma o segredo para esse caminho, o inimigo das nossas almas já percebeu fortemente e trava seus ataques a atingir o nosso modo de pensar. Ele retém a nossa vida na mediocridade. Efésios 6:10 e 12 diz assim: No demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra o príncipe das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. O diabo é o dono de uma estratégia muito ordenada, muito eficaz, e isso é comprovado ao longo do tempo. Para compreender essa batalha, a gente tem que lembrar que a batalha não é travada nesse reino visível, ela não é palpável. É uma luta longe de ser de carne e sangue, é uma luta mental. É exatamente isso que ele fez com Eva no jardim. Ele começa a conversar com Eva, ele planta ideias no coração e na mente de Eva. Paulo, na carta de Coríntios, capítulo 2, verso 10, verso 11, diz assim: para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis. Nossa preocupação deve estar centrada em não sermos vencidos na confusão dos nossos pensamentos. O diabo executa jogos mentais contra nós. Se não estivermos alertas, ele ganha. Exemplo, como a estratégia dele é: ele chega para a mulher no jardim e fala: ei, Deus disse para não comer nenhuma das frutas. Ela disse: não, ele disse para não comer essa. E ele disse: por quê? 2 Coríntios 10, 3, 5 diz assim: porque andando na carne não militamos segundo a carne. Porque as armas das nossas milícias não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir as fortalezas, destruindo conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. A cena da guerra está aí. É uma luta sendo travada no campo da mente. As nossas armas não são carnais. A guerra não é travada na esfera tangível, mas na invisível, na intangível, ou seja, dentro da nossa mente. 2 Coríntios 4, 6 diz assim: porque Deus que disse que das trevas resplandece a luz, e quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Sim, por sua graça ele nos traz a luz, mas o inimigo não desistirá. Eu e você precisamos lutar sempre. Precisamos estar alerta sempre, porque o inimigo, sim, ele vai atacar a nossa mente, é o alvo dele,
E sim, nós vamos nos tornar aquilo que nós pensamos. Então, meu irmão, então, minha irmã, cuidado com o que você pense. Cuidado com o que você está colocando na cabeça. Isso pode destruir você, pode deixar você continuar na vida da mediocridade para sempre. Então está na hora de ter pensamentos um pouco mais altos. E esses pensamentos vão se encontrar na palavra de Deus. Amém? Deixa eu encerrar e deixa eu orar com você. Pai, eu quero te agradecer. Vem e nos faz entender que a nossa mente precisa ser trabalhada. Precisamos renová-la para saber qual é a perfeita e agradável vontade que o Senhor tem sobre nós. Vem sobre os nossos corações e nos dá uma noite tranquila e uma noite de descanso. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Não esqueça, amanhã nós temos Clara e Bob, às 19h30. Você pode encontrar o canal direto no YouTube, Clara e Bob, ou nas páginas da igreja. E domingo nós teremos nosso culto presencial às 9 da manhã e transmissão do culto às 19 horas. Que Deus te abençoe. Um grande abraço.